pessoal, dá uma olhada nessa questão. Para realizar um experimento com a garrafa PET cheia d'água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Como a garrafa tampada, a água não vazou em nenhum dos orifícios, e com a garrafa destampada observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura, que é essa figura da questão. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente, a gente tem que observar o seguinte: quando a garrafa está aberta, cheia de líquido, com esses furos laterais, dá para perceber que quanto maior a profundidade do furo, quanto mais próximo do fundo da garrafa, mais forte vai ser a pressão de saída de líquido. A questão que eu queria colocar para a gente também é o seguinte: com a garrafa aberta, existe a pressão da atmosfera na superfície do líquido, a mesma pressão da atmosfera na saída desse furo, vamos tomar só esse furo mais baixo, e ainda tem também a coluna de líquido lá dentro, que também exerce pressão, é a pressão hidrostática. A pressão de saída de líquido, ela depende desse combate entre a pressão externa e a pressão interna. Pressão interna menos externa. Se essa diferença for algo positivo, eu vou ter uma pressão de saída de líquido, eu vou ter um esguicho de líquido, que é o que acontece com a garrafa aberta. Essa pressão interna, ela equivale à pressão hidrostática do líquido mais a pressão da superfície, que é a pressão atmosférica. E a pressão externa, ela é somente a pressão atmosférica. Nessa diferença, a pressão atmosférica pode ser cancelada. Isso já mostra para a gente, então, que o escoamento do líquido com a garrafa aberta, ele não vai ser afetado pela pressão atmosférica. Então, a pressão de saída, ela equivale só à pressão hidrostática, a pressão de líquido. Como a pressão de líquido depende da profundidade desse próprio líquido, também depende da densidade do líquido, eu posso dizer, então, que a pressão de saída de líquido, ela é proporcional à profundidade desse líquido, profundidade do furo. Com a garrafa tampada, um pequeno deslocamento dessa superfície de líquido vai reduzir a pressão do ar que ainda está dentro da garrafa. Mas a gente tem pressão atmosférica ainda fora da garrafa, próxima à saída de líquido. No entanto, a gente ainda pode pensar que a pressão de saída de líquido, ela equivale à diferença entre pressão interna e pressão externa. Se essa diferença for nula, o líquido não esguicha, não sai da garrafa. A pressão interna ainda pode ser vista como pressão do líquido, a pressão hidrostática de líquido, mais a pressão do ar que está dentro da garrafa. Isso é o que tenta empurrar o líquido para fora. E o que tenta empurrar o líquido para dentro, que é a pressão externa, a pressão da atmosfera, isso aqui pode dar um empate de pressões, justamente porque a pressão do ar dentro da garrafa é menor do que a da atmosfera. Enfim, se todo esse somatório for nulo, a gente não tem pressão de saída. É o que acontece quando a garrafa está tampada. Então, retomando a questão queria saber como que a pressão atmosférica interfere na saída do líquido. Com a garrafa tampada, acaba que a pressão atmosférica ela vai evitar a saída do líquido, né? Com a garrafa tampada. Com a garrafa destampada, a pressão atmosférica tem o mesmo valor em cima e embaixo, ela não afeta a saída do líquido. Portanto, a gente tem como alternativa, letra A. A pressão atmosférica impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna, quando a garrafa está tampada. Ela não muda a velocidade de escoamento com a garrafa aberta, porque essa velocidade de escoamento ela depende praticamente só da diferença da profundidade da coluna de líquido. Perfeito? Isso aí, pessoal. Até a próxima.